Louvor, o nosso culto nesta noite. É um privilégio, irmão, poder cultuar a este Deus vivo, verdadeiro, poderoso, que faz coisas maravilhosas no nosso meio. Convido os amados irmãos e amigos presentes a se colocarmos de pé. Vamos receber o preletor desta noite, que vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Assim como estão, já aqui estão, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Capítulo de número 5, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João. João, o filho de Zebedeu, o discípulo amado, o autor das 3 epístolas, o escritor do Apocalipse. Vamos lá, capítulo 5, versículo de número 24. Todos encontraram? Diz assim o livro do Senhor: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, outra versão diz a minha mensagem, e crê naquele que me enviou, tem, diga comigo, tem, não é terá, é tem. Então aqueles que ouvem a palavra e crê no que enviou o Senhor, tem, não terá, tem a vida eterna. Aleluia. E não entra em condenação ou em juízo, não passará pelo juízo, não irá ao trono branco, não será réu do trono branco, não passará em juízo, mas passou, diga comigo, tem. Agora diga, passou da morte para a vida. Sentai-vos. Meus amados, queridos irmãos, amada igreja do Senhor, louvo a Deus pela bênção de nos congregar pelo seu Espírito nesta noite, para juntos prestarmos a Ele, ao seu nome excelso e soberano, ao seu nome magnífico, ao seu nome que é sobre todo nome, entregar a Ele o melhor da nossa alma, o louvor que em nós está e a Ele pertence, servi-lo na formosura da sua santidade. Cultuar não é vir buscar, cultuar é trazer. Aqueles que vêm cultuar a Deus não vêm buscar, vêm trazer o melhor que tem, o seu louvor, a sua gratidão, o que emana de sua alma. Obviamente, como Deus é fiel, é justo, é glorioso, e o seu Espírito conosco está e não nos abandona, aqueles que vêm trazer, eles nunca regressam sem levar uma bênção. E a primeira bênção que recebe é o registro nos autos divinos, como recompensa para o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Toda ação, todo gesto, toda reunião, tudo o que se faz para Deus, o Espírito registra nos autos divinos
e cada um de nós vai encontrar no tribunal de Cristo após o arrebatamento. No momento em que o Espírito Santo levantar a igreja da terra, com ele levará, com ele irá o relato, o registro, os escritos de tudo o que se faz. Inclusive neste culto, os louvores entoados, a palavra que foi ministrada e atinge, impacta os nossos corações, a contribuição que entregamos para a manutenção da obra de Deus na sua plenitude. Daí a razão que nós jamais, nunca, por hipótese alguma, devemos deixar de no culto entregar uma oferta para Deus, porque a obra, a instituição que serve a Deus, disto se mantém. Além do mais, o Espírito registra para o tribunal de Cristo cada contribuição, cada dízimo. Por que contribuição e dízimo? Porque dízimo não é contribuição, contribuição é voluntariedade, dízimo é uma obra de fé, de obediência ao Senhor, e o Espírito registra, e cada um de nós vai encontrar no tribunal de Cristo. E quis o Senhor nesta noite nos congregar aqui para juntos servir ao Senhor, louvar, exaltar o seu nome e também nos dar uma bênção mais neste dia. Desde já, finalizando aqui esse período sob o manto ministerial do nosso líder, nosso pastor, irmão e amigo, minha sincera gratidão a Deus pela sua vida, pela bênção de estar aqui com ele, servindo sob o seu manto ministerial, a forma cortês, amável, sua amabilidade que lhe é peculiar, assim como a sua muito digna família, esposa, e o compartilhamento do seu lar, assim como da sua mesa e da sua amizade. Mil gratidões. Estou certo que a vossa obra tem uma recompensa. Mas vamos para o texto sagrado. Quem conhece a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem não faz da Bíblia um objeto de decoração na sua casa, no seu escritório, ou onde quer que seja, ou até mesmo no fundo de um baú, mas consciente de que é igreja e como tal precisa alimentar-se. A igreja se alimenta de duas formas. Primeiro, a igreja se alimenta da carne e do sangue do Senhor. O Senhor disse, e João registrou com muita propriedade no capítulo 6, disse o Senhor: minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Então, a igreja se alimenta da carne e do sangue do Senhor. A segunda forma que a igreja se alimenta é com a palavra, o Logos de Deus, o Logos eterno de Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus, tomado pelo Espírito, disse: o Logos de Deus é eficiente, é viva e eficaz, é operante e poderosa, e é mais penetrante do que qualquer espada, porque nenhuma espada vai na divisão da alma e do espírito, mas o Logos de Deus, a palavra de Deus, o verbo eterno, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Se você perguntar aos médicos, aos cientistas, onde fica a divisão da alma e do espírito, ele não sabe dizer, e às vezes não sabe nem explicar em detalhes, mas a palavra de Deus vai lá e penetra. Então, quem se alimenta dessa palavra conhece perfeitamente desde a eternidade. Eu disse aqui esta semana, citando apenas, que Gênesis capítulo 1 disse: no princípio criou Deus. O hebraico, ele traz essa definição
a definição como bara. Bara, o que é bara do hebraico? Trazer à existência aquilo que não existia. Não tem nada nesse ar, não tem nada. Quis Deus que existisse e disse: apareça, e apareceu. Haja, apareça a terra, e a terra surgiu. Apareça o sol, e o sol surgiu. Apareça a lua, e a lua surgiu. Apareça as estrelas, e as estrelas surgiu. E para ver ainda mais o poder da palavra criadora, ele deu as estrelas, milhões e milhões em cada constelação. Cada estrela tem um nome, ele deu um nome para cada estrela. E ali, Deus criando do nada, bara, trouxe do nada a existência. Disse que nesse princípio de Gênesis 1, diz a história que o Pai estava há bilhões e bilhões de anos em seu silêncio eterno. O que a definição na língua bíblica é estasis. O que é estasis? Silêncio absoluto, quieto, e Deus não se movia, estava lá na sua eternidade, porque Ele é eterno. E na vontade dele, ele quis pôr-se em movimento. E outra vez, a definição é kinesis. Kinesis é a definição do movimento de Deus. E quando Deus pôs-se em movimento, quis o Senhor mover-se 4 vezes, e de lá para cá já não houve mais movimento desta intensidade. O primeiro movimento de Deus, depois que saiu do estasis, do seu silêncio eterno, foi a geração do verbo. Quando ele gera o verbo já estava nele, e daí passaram-se bilhões e bilhões de anos dentro da eternidade de Deus. Aí Deus faz o segundo movimento, que foi a criação de todas as coisas. Daí já não foi o Pai de forma direta, foi o Filho, o Verbo, o Logos eterno, que havia sido gerado nele, porque nele já estava. A partir daí, o Verbo eterno começou a criar, e o início da criação foi o reino angelical. Para quem conhece, para quem estuda ou quem estudou, sabe que existe o reino mineral. Qual é o reino mineral? É um reino sem vida, é o reino mais pobre que existe, porque não tem vida. Aí está a água que não tem vida, aí estão os minérios que não tem vida, e assim por diante. O reino mineral. O segundo reino é o reino vegetal, é um reino que já tem vida, o reino vegetal. O segundo reino é o reino animal, é um reino que tem vida e é importante, fazendo a fauna de toda a região e na face da terra. Então, reino mineral, reino vegetal, reino animal. O quarto reino é o reino humano, que é o reino da humanidade. Mas vem o quinto reino, que é o reino angelical, o reino onde estão os anjos, a corte celestial. Então vem comigo: reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino angelical, e tem o reino de todos os reinos, que deu origem aos reinos de baixo, que é o reino soberano, o reino de todos os reinos, que é o reino de Deus, que é o reino do Espírito. Agora, vem comigo para a gente não perder tempo e detalhar, para chegar na palavra que quero falar-lhes nesta noite. Paralelamente a estes reinos, criou-se, deu-se origem, pela rebeldia de um querubim ungido, de um servo desobediente, de um servo rebelde, o reino das trevas. O mal não foi criado por Deus, o mal foi criado pelo pecado. Lá em Isaías, quando disse eu crio o mal, está se referindo: eu crio a assolação para castigar o rebelde, e não a maldade em sua plenitude. O mal na sua plenitude foi criado pelo reino das trevas, e por isso Deus o amaldiçoou. Então estão os reinos. Quando o verbo começa criando o reino angelical. É tanto que em Jó, capítulo 37, versículo 7, disse que quando ele ordenava a criação,
colocou os fundamentos da terra e criou todas as coisas, disse que as estrelas aplaudiam e os anjos davam gritos de alegria pela plenitude, a exuberância da criação. Aleluia! Se os anjos gritavam de alegria, é porque foi criado antes da formação da terra. Então, meus amados e queridos irmãos, o Verbo criou o segundo movimento do Pai. O primeiro movimento, a geração do Verbo. O segundo movimento, a criação de todas as coisas, os céus, a terra, os planetas e assim por diante. Não vamos entrar mais em detalhe para aproveitar o tempo, tendo em vista estarmos já quase em cima da hora. E séculos se passaram. A terra começou a ser habitada pelos seres angelicais. Ezequiel 28 disse que o querubim Lúcifer descia, e no monte de Deus, no monte Sião, ele adorava a Deus com as vestes sacerdotais, glorificava a Deus ladeado dos anjos ao seu comando, habitando entre as pedras cintilantes, que a versão corrigida disse pedra fogueada, mas era pedra cintilante, como jaspe, safira, esmeralda. Eram as pedras que tinha no peitoral do sacerdote, em que Deus fez séculos depois. Ele tinha nas vestes sacerdotais as pedras no peitoral sacerdotal, e ali ele adorava a Deus, e os anjos admiravam o esplendor que Deus disse criado fosse em perfeição, em beleza. Tu era o modelo a ser criado, os demais ninguém era igual a ti. Mas daí ele disse: não, mas o que me falta? Eu sou igual ao chefe, eu pareço-me com o chefe, agora só falta ter um trono igual ao dele e acima dele, e farei o meu e serei semelhante a ele. E convencendo alguns anjos ali, que eu digo alguns, mas foram milhões. E daí, quando convenceu, ele sobe e disse: agora subirei, e acima do trono do chefe de Deus eu farei o meu e serei semelhante a ele. E quando sobe, o Verbo de Deus, o Verbo eterno, o lança, afunda a terra sobre as águas. No céu ele não podia voltar, na terra não tinha mais para ele pousar e fazer a sua palhaçada que ele fez. Então, terra afundada nas águas, ele passa a morar no espaço sideral, no buraco oco do universo. Ainda hoje é a sua habitação. Ele somente será lançado na terra quando a igreja passar, quando o Espírito levantar a igreja da terra, ressuscitar os mortos, transformar os vivos. Ele não vai aguentar a magnitude do arrebatamento quando a igreja passar no espaço sideral. Aleluia, aleluia. E quando a igreja subir, ele será lançado na terra, porque dar-se-á o início, a grande tribulação aqui. Então ele será lançado, e os habitantes da terra enfrentarão ele e os seus demônios cara a cara. Mas isso não nos preocupa. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque conosco está o Espírito Santo. Eu vou dizer de novo: conosco está o Espírito Santo. Aleluia. Mas vamos ao texto. Então séculos se passaram, séculos e séculos. Após Deus afundar a terra sobre as águas, ele manda o Espírito Santo pairar sobre a face das águas para preservar a vida. O texto não revela, porque a criação foi revelada a Moisés, e não quis Deus revelar quanto tempo, não revelou a Moisés quanto tempo durou, mas creio que foram milhões e milhões de anos, o Espírito preservando a vida na terra, até que o Pai disse: não vamos deixar tudo parado por causa desse mau elemento, vamos retomar a criação. Bom, o texto não diz mau elemento, mas ele é um mau elemento, e esse versículo é meu. Se não tem, pode dizer que é um versículo bom. Então, esse mau elemento, e Deus retoma a criação. Quando retoma a criação, ele disse: mas antes disso, eu vou fazer alguém. Vamos fazer alguém
para que na terra seja o levador do nosso nome, seja o propagador da glória, aleluia, seja o levador da mensagem. Como vamos fazer? Vamos fazê-lo superior ao reino angelical. Aí fez o homem, fê-lo a coroa da criação, e após fazê-lo a coroa da criação, Deus dotou este homem de graça, de entendimento, de sabedoria, ao ponto de Deus dizer: é semelhante a nós, conhecendo o bem e o mal. Agora você vai para Gênesis capítulo 1, diz que Deus cria o homem, cria do nada, porque Zacarias 1:12 diz que Deus criou o espírito do homem, uma triunidade o homem, o espírito do homem foi feito dentro de Deus, Zacarias 12:1. Depois ele fez o homem propriamente dito, que é a alma, é o homem propriamente dito. E quando agora estava feito o espírito do homem dentro dele, como elemento da comunicação com Deus, o verbo, ele desce com o espírito, porque a vinda do Pai à terra sempre foi esporádicas e ocasionais. Habitualmente hoje o Pai não desce à terra, e nem o Filho desce à terra. É muito esporádico a descida deles. Aí o verbo desce com o espírito lá na Mesopotâmia. Capítulo 1 diz que ele cria o homem. Quando disse que cria o homem, está falando do homem espiritual, alma e corpo, porque no capítulo 2 diz que ele formou. Capítulo 1 diz que ele criou. No capítulo 2 diz que ele formou o homem. Criou do nada o homem espiritual. Formou a forma do barro para que o homem fosse o levador do seu nome, tivesse uma matéria. Mas aí o homem peca. Quando o homem peca, Deus pôs-se a buscá-lo. E quero correr com isto. Deus pôs-se a buscá-lo, porque Deus não desiste quando ele investe. Deus não desiste, Deus não perde investimento. Sabe por que você está aqui louvando, adorando, exaltando, com o nome no livro da vida, falando línguas estranhas, batizado com o Espírito Santo? Porque Deus não desistiu de você. Eu vou dizer de novo: Deus não desistiu de você. Sabe por que você entrou aqui neste santuário para cultuar conosco? Porque Deus também não desistiu de você. Oh, glória a Deus. Sabe por que esses obreiros estão aqui servindo? Porque Deus não desistiu deles. Aleluia. Aí sucede-se, vem sucessivamente as gerações. Deixa eu resumir. As gerações, os povos. Vem a linhagem de Sete. Vem agora Noé, vem Sem, vem a linhagem de Sem, nasce Abraão na Caldeia. Deus disse: fiz os anjos para adorar, eles falharam. Fiz o homem peca no Éden, mas eu quero outro povo para que sirva. Aí busca Abraão lá na Caldeia. Os pais de Abraão adoravam ídolos, mas enquanto os pais dele adoravam, ele dizia: não é possível, tem que ter algo melhor, tem que ter algo perfeito. Eu não creio que seja esse Deus nojento, o Deus dono do universo. Aí o pai olha de lá para o filho: veja para aquele menino, eu estou me agradando dele, ele não concorda com os pais dele, e vamos nos revelar a ele, e vamos fazer um projeto com ele. E Deus chama Abraão, tira ele da parentela, manda para o deserto da Síria, promete uma terra, cumpre a palavra. E Abraão não tinha filho, Deus dá um filho. A promessa que Deus fez a Abraão no capítulo 12 se materializou em Isaac. De Isaac nasceu Jacó, de Jacó nasceu Judá, e assim sucessivamente. Aí veio da linhagem Davi, Salomão, e por aí adiante. Aí chega Jesus. Quando termina o Antigo Testamento, o Pai termina a sua obra e manda o Filho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Terminando a obra do Pai no Antigo Testamento, ele volta para o seu silêncio
e manda o Filho. O Filho veio, nasceu, cresceu, cumpriu o ministério, foi cheio do Espírito Santo, cumpriu a vontade do Pai, foi à cruz, ressuscitou dos mortos, ressurgiu, está à destra do Pai, lá à destra nas alturas, mas terminando a sua missão aqui, ele manda o Espírito Santo. Aleluia! É aqui onde vamos trabalhar um pouco. Quando o Espírito Santo vem, ele vem com uma dupla missão. João 16:8, Jesus disse ao discípulo: é o seguinte, tem muita coisa que eu preciso dizer para vocês, mas se eu disser, vocês não vão aguentar. Então, quando o Espírito, o Consolador chegar, ele vos fará saber toda a verdade. Primeiro, ele virá como evangelista, ele vai conhecer o mundo do pecado e do juízo. Então, para o pecador, existem 3 níveis de relacionamento com o Espírito Santo. Diga comigo, ele está conosco. Vem comigo, diga, ele está conosco. Ele está em nós. Ele está sobre nós. Vamos lá de novo, diga, está conosco, está em nós e está sobre nós. Como está conosco? Ele está conosco convencendo. Jesus disse, ele vem convencer do pecado e do juízo. Ele vem revelar a verdade, e a minha verdade ele vos fará saber. Então ele está conosco para o pecador, convencendo do pecado e do juízo. Agora, para a igreja, ele está em nós. Isso é fácil de entender? Diga comigo, no Antigo Testamento. Vamos lá, o Antigo Testamento. Faça assim, diz que era o Pai sobre os homens. Ministra comigo, diga, era o Pai sobre os homens. Era Deus sobre os homens. Quando termina a obra do Pai no Antigo Testamento, o Pai vai para o seu silêncio eterno e manda o Filho. Agora faça assim, é Deus no meio dos homens. Olha, no Antigo Testamento era Deus sobre os homens. O Pai termina a sua obra, vem Jesus, era Deus no meio dos homens. Jesus termina a missão, volta para a destra do Pai, manda o Espírito Santo. Agora, não é somente Deus sobre os homens, nem Deus no meio dos homens, é Deus dentro do homem. Aleluia! Quantos podem dizer glória a Deus por isto? Então, 3 níveis de relacionamento. Ele está conosco, convencendo. Ele está em nós. Agora, em nós fazendo o quê? Primeiro, para o pecador, ele está gerando a salvação. Porque o que é a salvação? O que é a salvação? A salvação é um ato da graça. Um ato da graça. A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir pela palavra. Não é ouvir é ouvir pela. Porque não há, mas pela palavra. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando diz a palavra, ouvir pela e não há, é que quando se fala nós estamos falando do Logos eterno. De Gênesis a Apocalipse, mostrando Deus eterno, poderoso, glorioso, onisciente, potente, majestoso, soberano, oriente, presciente, governando, reinando, levantando o rei, derrubando reinos, levantando, abençoando, prosperando, crescendo, por aí assim por diante. O Logos eterno é a palavra revelada que a Bíblia diz, toda escritura é divinamente soprada, revelada. Isto é o Logo eterno. Quando disse pela, é o que eu estou fazendo aqui. Quando nós extraímos a palavra, o Logos, nós interpretamos pela hermenêutica e extraímos pela exegese. Esta junção de hermenêutica interpretativa com a exegese, junto com a homilética, que é a transmissão, chama-se a palavra rema. Rema não é a palavra soprada. Rema é a palavra extraída da palavra soprada. É por isso que nós lemos a Bíblia, anotamos, tiramos dela um texto, uma mensagem, uma tradução, uma interpretação,
para transmiti-la. É preciso que o Espírito sopre na palavra que nós extraímos, porque ele não sopra no Logos, porque o Logos já foi soprado. Ele tem que soprar no rema, porque é a palavra que nós traduzimos. Quando a palavra ela é tirada do Logos e é soprada pelo Espírito, ela chega no coração do pecador e faz um efeito de salvação. Amém? Então a Bíblia diz que a fé vem pelo... Como se dá a salvação? Tenho apenas alguns minutos. Vamos lá. O pecador ouve o que? A palavra. Quando ele ouve a palavra gera fé. A fé vem, então a palavra gera fé. Fé não é uma fé qualquer. Hoje nós temos fé, definições de fé. Primeira definição, fé natural. Todo mundo tem fé natural. Fé emocional. Todo mundo tem fé emocional. Todo mundo tem fé emocional. Levado pela emoção, levado pela naturalidade da fé, já nasce com ela. Então fé para a salvação é diferente da fé natural, da fé emocional. Terceira fé, fé que opera milagres. É diferente da fé natural, diferente da fé emocional e diferente da fé para a salvação. O único momento que a fé que opera milagre está ligada com a fé para a salvação é quando Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê serão condenados. Aí ele disse: em meu nome, e os sinais seguirão aos que creram. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É a única vez na Bíblia que a fé para milagre aparece relacionada com a fé para a salvação pela pregação do Evangelho. Então, fé natural, fé emocional, fé que opera milagre e a fé produzida para a salvação que vem pela palavra. Então como se dá? O pecador ouve a palavra gera, vamos lá, a palavra gera fé. Quando a palavra gera fé, a palavra abre dois campos de visão nele. No primeiro campo, ele vê os seus pecados, que está condenado. No segundo campo, ele vê o Salvador dizendo: não está perdido, eu morri para te salvar. Aleluia. A palavra mostra o inferno e mostra o céu. Aí quando ele crê na palavra e crê na fé e crê na visão do Salvador, aí acontece a segunda coisa: arrependimento. Quando tem o arrependimento, aí a misericórdia de Deus entra em ação. Aleluia. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. A misericórdia de Deus está no céu. O amor de Deus está no céu. A graça de Deus está no céu. E como é que chega a nós e enche nosso coração? Se o Pai não desce à terra, se o Filho esporadicamente desce à terra, a graça, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus está no trono, mas chega até nós através do Espírito Santo. Ele é o administrador do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Quando o homem ouve a mensagem, gera fé. A fé mostra que ele é condenado, mas mostra que tem um Salvador. Quando ele se arrepende, a misericórdia é aplicada pelo Espírito. Quando a misericórdia é aplicada, ele chora no arrependimento. Aí o Espírito, como administrador da graça, aplica a graça para a salvação. É por isso que a Bíblia diz: pela graça sois, por meio da fé. Graça e fé. Fé e graça. Fé e graça. Não existe
Salvação sem arrependimento. Você pode ouvir a palavra e chorar, mas se não houver arrependimento, a graça não é aplicada. Tem que se arrepender. Aleluia. Você vê às vezes nas cruzadas uma multidão aceitando. Sim, aceitaram de uma. Jesus salvou de uma vez tantas mil pessoas. De uma vez não. Pode se entregar 1 bilhão de pessoas agora, mas a salvação é feita um por um. É um processo individual, um por um. Então vamos lá. Ouve a mensagem, creu. Creu, teve 2 campos de visão. Perdido, salvação. Se arrependeu, a misericórdia é aplicada. Quando a misericórdia de Deus é aplicada, a graça é aplicada também. Quando a graça é aplicada, o Espírito leva Cristo para a limpeza, onde tem a lavagem pela palavra. É por isso que a Bíblia diz: quem nasce da água e do Espírito. Porque o Espírito é quem conduz, o Espírito é quem gera, o Espírito é quem introduz o amor de Deus. Quando ele é perdoado, aí a gente entra no versículo que leu. Cheguei no versículo. Jesus disse: quem ouve a minha, vamos lá, meu irmão, quem ouve a minha e crê naquele que me tem a vida eterna, não passará em juízo. Por quê? Porque foi transportado do reino da morte para o reino da vida. A língua bíblica do Antigo e do Novo Testamento grego chama isso de metabaino. O que é metabaino? É uma transferência de um estado inferior para um estado superior. Você estava morto quando ouviu a palavra, quando ouviu, creu, se arrependeu, o Espírito entrou em ação. Aí o que aconteceu? Você foi transportado da morte. Isso aqui é um reino de morte. Perdido, vai para o inferno. Mas a palavra ergue, a palavra gera, a palavra dá vida, a palavra transforma, a palavra gera fé, a palavra traz graça, a palavra traz poder, a palavra traz vida com Deus. E quando você crê, você é o quê? Transportado desse reino das trevas para o reino do Espírito. Aleluia. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Agora escute, aqui você era filho das trevas, filho do pecado. Quando você recebe a palavra, que é transportado para o reino do Espírito, Efésios 1:6 disse que o Pai o recebe no amado. E quando recebe no amado, o Espírito Santo passa a morar em você. Eu disse que o Espírito passou a morar em você. Eu vou dizer de novo, porque isso é muito bom. O Espírito passou a morar em você. Agora tem algo interessante aqui. Que pena, temos 10 minutos só. Escute. Quando você é transportado para o reino do Espírito, eu disse que tem 3 níveis de relacionamento. Ele está conosco, diga conosco, em nós. Agora ele passou a morar em você. E quando ele passou a morar em você, você passou a ser parte dele, você passou a ser parte dele, e ele passou a fazer parte de você. Que coisa interessante. Aleluia. Você agora está no reino do Espírito. Diga comigo, eu estou no reino do Espírito. E o reino do Espírito está em mim. Que quero dizer com isto? Que para onde você vai, você está conduzindo o reino. Onde você está, o reino está. É por isso que o diabo não gosta de crente em comunhão com Deus. Crente, se ele se desmantelar e pecar, o diabo já não se preocupa com ele, porque enquanto ele estiver em pecado, ele tem domínio.
mas enquanto ele estiver no reino do Espírito, e o reino do Espírito estiver nele, o diabo luta, mas não toca. Por quê? Porque quem está no reino do Espírito, e o reino do Espírito está nele, ele tem diariamente o fulgor da glória de Deus. Oh, glória a Deus. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Você não tem ideia o que você é. Você não tem ideia o que você pode. Você não tem ideia o potencial que você tem. E você também que está conosco aqui, não tem ideia do potencial que você pode ser. Quando o homem peca, quando o homem foi feito, ele foi feito superior ao reino angelical. Quando ele peca, que a vida de Deus sai dele, ele perde a patente, ele fica inferior ao reino angelical. Porque saiu a vida de Deus, saiu a presença de Deus. Romanos 3:23, todos pecaram e ficaram distanciados da glória. E a consequência é Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas quando ele ouve a palavra, eu vou dizer de novo, quando ele ouve a palavra, que Jesus chega na sua vida, Jesus restaura a imagem de Deus, a vida de Deus, a presença de Deus, e aquele homem que perdeu a patente, agora ele fica superior até mesmo à corte angelical. Sabe por quê? Porque ele passa a ser igreja. Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Ao ponto do Espírito Santo dizer a Paulo que os anjos foram postos a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Mudança de patente. Feito maior, pecou, perdeu a patente. Jesus chega, restaura. Oh, glória a Deus. Isso aqui é interessante. 8 minutos, mas escute aqui, porque a gente vai. O Espírito, então, Pai termina a obra do Antigo Testamento, manda o Filho. O Filho vem, morre, ressurge, vai à destra do Pai, manda o Espírito. O Espírito veio. Não é um Espírito, porque o Espírito é glorioso. A Bíblia chama ele de Espírito, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de poder, Espírito de graça, de adoção, Espírito de amor, de sabedoria, Espírito de glória, de moderação, de santidade, de promessa de Jesus Cristo, Espírito de Deus, Espírito onipotente, Espírito nosso Deus, Espírito eterno, Espírito do Pai, Espírito Deus Consolador, Espírito Consolador, Espírito de verdade, Espírito de inteligência, Espírito de Jesus Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de conhecimento, Espírito do Filho de Deus, Espírito de revelação, Espírito de purificação, meu Espírito, Espírito do temor do Senhor, bom Espírito, Espírito de entendimento, Espírito de fortaleza. A igreja não precisa de outro Espírito, o Espírito Santo lhe basta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesses 6 minutos eu quero apenas citar algo aqui. Guarde isso, porque isso é Bíblia pura, é teologia pura. Isso aqui é Bíblia sem mistura. Assim como vocês recebem todos os dias com o seu pastor, que é um mestre, os ensinamentos ministrados pelo Espírito Santo leva-nos, conduzem-nos ao ponto básico de que todo mundo deve aprender. Ele nos ensina a seguirmos a Jesus. Eu vou dizer de novo, ele nos ensina a seguirmos a Jesus. Aleluia! Como é que se segue a Jesus? O Espírito Santo vai te ensinar. Eu era novo crente, pastor Joab, novinho crente lá. Um dia eu conto a minha história, meu testemunho para vocês aqui. Coisa tremenda. Eu não sei se eu contei meu testemunho aqui da outra vez que eu vim, mas não vou contar agora porque não tem tempo. Escute, novo crente, minha mãe me perseguindo porque eu estava na igreja. Ela queria que eu fosse um bruxo, um feiticeiro.
porque no centro de macumba prometeram a ela que eu ia ser o maior bruxo da região. E quando eu nasci, ela me levou, me batizou no centro de candomblé, com despacho, com vela preta, vela vermelha e um bocado de lixo mais, para eu ser o maior bruxo. E eu fui crescendo e tornei-me uma pessoa perdida, cheia de demônio. Era uma coisa tremenda. Mas, resumindo, quando Jesus, a graça me alcança, eu só sabia coisa de candomblé, não entendia nada, novo crente, sem entender nada. E eu lembro que algumas vezes eu ia para o culto, minha mãe me perseguindo para me bater, e algumas vezes bateu, e eu corri para não apanhar mais, porque era crente, apanhei porque fui crente, entendeu? Aí, os irmãos orando, e eu lá no último banco, os irmãos orando bonito, o pastor, o presbítero da igreja, fazia uma oração bonita, e eu ficava lá dizendo: Jesus, me ensine a orar assim. Que oração mais bonita? Me ensine a orar assim, me ensine a orar assim. Até hoje não aprendi a orar tão bonito como ele. E quando eles pregavam bonito, eu dizia: Jesus, me ensine a pregar assim. Até hoje não consegui pregar igual a eles, porque eles são mestres. Ainda hoje estou lutando, sou um aprendiz tentando aprender o ofício. Mas eu pedi: Espírito, me ensina, me ensina, me ensina, me ensina. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer dificuldade espiritual que você tenha, deixa-me dizer, você tem 2 mestres aqui nessa igreja: o mestre dos mestres, que é o Espírito Santo, e o mestre Joabe, para tirar toda a sua dúvida. Não fique com dúvida, o Espírito Santo te ensina a servir a Jesus. Você crê nesta palavra? Diga glória a Deus. Seguir. Segundo, capacita a servirmos a Deus. Terceiro, dá entendimento do que agrada a Deus. Ele dá entendimento do que agrada a Deus, o Pai Celestial. Nisso consiste a verdadeira dádiva da vida. A verdadeira dádiva da vida é fazer o que Deus se agrada. Glória a Deus. E o Espírito Santo nos ensina, é fazer a vontade do Pai, que podemos encontrar nossa verdadeira fé eterna, esperança e amor. O Espírito Santo nos dirige para sermos semelhantes ao Filho de Deus. A Bíblia diz: não somos perfeitos, mas quando regressar aquele que é perfeito, Ele nos aperfeiçoará em tudo e seremos semelhantes a Ele. Que Deus abençoe. A igreja já vive no reino do Espírito, já goza da glória, mas eu quero apenas nesta noite, e deixarei com o anjo da igreja. Você deseja nesta noite fazer parte deste rebanho, para ser transportado do reino das trevas para o reino do Espírito, para viver a vida de Deus? O Espírito na tua vida, ele gera 2 coisas: a natureza de Deus e a vida do Filho de Deus na sua vida. Amém. Se você deseja, vem aqui à frente. Tem alguém que deseja? Esse jovem deseja agora, meu filho. O senhor sim, que está conosco, deseja vir agora entregar a sua vida ao Filho de Deus? Eu apenas estou identificando os senhores, mas eu deixo com o anjo da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos entender: aquele que ouve a palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas é transportado da morte para a vida. Jesus vai voltar. Eu disse que Jesus vai voltar. Eu vou dizer de novo: Jesus vai voltar. E só vai subir e morar com Ele aqueles que passaram pela cruz, aqueles que entregaram a sua vida, receberam o perdão dos seus pecados, e é habitado pelo Espírito, gerando a natureza de Deus e a vida de Deus. Recebam a minha gratidão, o meu abraço, meu respeito. Se nós não nos encontrarmos mais aqui, por certo, nos encontraremos no tribunal de Cristo. Deus te abençoe. Muito grato, minha pastora, muito grato, meu pastor. Deus abençoe em nome de Jesus.
Glória a Deus.